E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Viviane, eu faço parte do PET Engenharia Elétrica da UFSM e hoje a gente vai estar aprendendo, então, a inserir tabelas, caixas, figuras dentro do nosso documento do LaTeX através do Overleaf. Então, como hoje a gente vai estar inserindo figuras, é muito importante adicionar esse pacote aqui. Mas, primeiro, a gente vai aprender a inserir tabelas. Para inserir tabela, então, a gente vai utilizar o table. Então, contrabarra, begin, table. Aí ele já me dá aqui mais ou menos a estrutura. Então, aqui entre esse colchete, a gente vai colocar aonde a gente quer posicionar essa tabela dentro do nosso documento. Se a gente quer no topo da página, a gente utiliza T. Se a gente quer na parte inferior da página, a gente utiliza B. Se a gente quer no centro da página, a gente utiliza C. E se a gente quer logo após o texto que a gente escreveu e posicionou essa tabela, a gente coloca H. Aqui no caso eu vou colocar H. O centering é para centralizar. E aqui no tabular é onde vai estar formando a nossa tabela propriamente dita. Então, aqui entre essas chaves, onde vocês veem esse C aqui, representa as colunas. Então, como eu tenho dois Cs, eu vou ter duas colunas. E essa barra vertical aqui serve justamente para fazer uma linha vertical que vai estar dividindo essas duas colunas. O e-comercial ele vai separar as minhas colunas e as duas contrabarras vão separar as minhas linhas. Então, vou inserir aqui os elementos da minha tabela. Aqui em Caption, a gente coloca a legenda dessa tabela. E aqui na Label, a gente vai colocar a nossa label para poder referenciar essa tabela no texto. Então, para referenciar, a gente faz o seguinte. Contrabarra ref. E dentro das chaves, a gente coloca a nossa label da tabela que a gente quer referenciar. E aqui está a nossa tabela. Como vocês podem ver, a referência dela ficou bem certinha, tabela 1, tabela 1. No entanto, essa tabela, ela tá meio estranha, né? Porque a gente não tem aquelas barras verticais aqui, aqui e nem as horizontais aqui e aqui. Então, para inserir essas barras verticais, a gente vai inserir aqui. Então, a gente coloca essa barra vertical aqui e outra barra vertical aqui. Agora, para a gente colocar as linhas horizontais, a gente vai utilizar o H-line. Então, contrabarra H-line, para botar a linha horizontal superior, contrabarra H-line, para botar a linha entre as duas linhas, e contrabarra H-line para inserir a linha horizontal na parte inferior. Então, agora sim, está aqui a nossa tabela. Agora, se a gente quiser aumentar a largura dessa tabela, a gente pode fazer isso da seguinte forma. Vou copiar aqui a mesma tabela, vou mudar só a largura. Como que eu faço isso? Eu venho aqui e, em vez de pôr C, eu vou colocar P, abre chaves. Dentro das chaves, eu coloco quantos centímetros eu vou querer de largura. Então, por exemplo, eu vou botar 3 centímetros. E aqui é a mesma coisa. Então, aqui está a nossa tabela, com células de largura de 3 centímetros. Existe também esse site que serve para gerar tabelas automaticamente para utilizar no LaTeX. Então, vocês vêm aqui, configuram a tabela do jeito que vocês querem. Vocês podem mudar aqui a formatação, colocar outra cor de letra.
outra cor de fundo. Acrescentar aqui as bordas. E aí vocês vêm aqui em Generate. E aí ele vai gerar o código para vocês automaticamente. E aí é só copiar aqui e colar lá no código de LaTeX de vocês. Agora a gente vai aprender a inserir caixa de texto. Bom, uma caixa de texto nada mais é do que uma tabela, só que essa tabela ela vai conter só uma linha e só uma coluna. Então, a gente utiliza aqui o comando tabular. E por que aqui a gente utilizou o tabular e lá antes a gente utilizou o table, mas dentro do table a gente tinha o tabular? O table serve para quando tu quer referenciar uma tabela no texto. E quando tu não precisa referenciar essa tabela, tu usa o tabular. Então, aqui no caso, como a gente vai fazer uma caixa de texto, a gente não vai referenciar essa caixa de texto como tabela no texto. Então, a gente utiliza o tabular. Bom, como essa caixa de texto vai ter só uma coluna, e a gente quer que essa coluna ela tenha uma certa largura, então a gente utiliza P e coloca o tamanho da largura que a gente quer na nossa caixa de texto. Então, por exemplo, 5 centímetros. Aqui, como ela vai ter só uma linha, aí eu escrevo o texto que eu quero inserir dentro dessa caixa. Bom, tá aqui nossa caixa de texto, só que essa caixa de texto não tá com muita cara de caixa de texto, né? Porque falta, propriamente dita, a caixa em volta dela. Então, para a gente colocar essa caixa, a gente vai fazer da mesma forma que a gente fez antes. Vai colocar as linhas verticais aqui e as linhas horizontais com H-line. E também, se a gente quiser centralizar essa caixa, a gente pode utilizar o _begin center. E aí, dentro do center, a gente coloca o tabular. Agora sim, essa caixa de texto tá bem bonita. Outra coisa que eu queria trazer aqui, que não é a inserção de caixas, nem figuras, nem tabelas, é a inserção de códigos dentro do teu documento no LaTeX. Porque o que acontece é que muitas vezes quando tu vai adicionar um código, seja em C, em MATLAB, enfim, esse código ele fica meio desconfigurado por causa dos caracteres especiais vinculados ao LaTeX, né? Então, existe um comando próprio para poder utilizar esses códigos aqui dentro. Então, a gente utiliza o verbatim. Aí, aqui dentro, a gente coloca o nosso código. Agora, vamos para a inserção de figuras. Para inserir figura, então, a gente utiliza o Figure. Aí ele já traz mais ou menos pronto, igual era lá no table. Então, Center para centralizar. Aí aqui a gente pode colocar a posição da imagem também na página. Vou colocar H, né? Aqui em Caption a gente coloca a legenda da imagem. E aqui a label para a gente poder referenciar essa imagem no texto depois. E aqui é onde a gente vai inserir a nossa imagem. Bom, é aconselhável que vocês tenham uma pasta para colocar as imagens que vocês vão utilizar. Para criar a pasta, vocês vêm aqui em New Folder, colocam o nome da pasta que vocês querem criar em Create. E para inserir a imagem nessa pasta, vocês vêm aqui, clicam na pasta em Upload. Aí vocês podem arrastar o arquivo até aqui, ou então selecionar do computador. Bom, para inserir a imagem, vocês colocam o nome da pasta, barra, o nome da imagem, juntamente com a extensão do arquivo.
E aqui, então, tá a figura que eu inseri. Bom, eu também posso referenciar essa figura no texto, né? Então, da mesma forma que a gente fez lá. Contra barra ref e a label da figura. Figura 1, figura 1. Aí, caso a gente queira redimensionar essa imagem de forma proporcional, a gente utiliza o scale. Aqui, antes das chaves, a gente abre um colchete, escreve scale, igual. Se a gente colocar 1, essa imagem ela vai permanecer do mesmo tamanho. Se a gente colocar 0,5, ela vai reduzir na metade. Aí, caso a gente queira variar o tamanho dessa imagem de forma não proporcional, aí a gente escreve aqui e coloca a altura que a gente quer para essa imagem. Então, vou colocar 5 centímetros. Aí, aqui a gente escreve o comprimento, vou colocar 10 centímetros. Então, o comprimento aqui, ó, tá maior do que a altura, que foi exatamente o que a gente definiu aqui. E a gente também pode girar essa imagem. Para fazer a rotação da imagem, a gente utiliza angle, coloca quantos graus a gente quer rotacionar. Vou botar aqui 30. E aqui tá a nossa imagem, então, rotacionada a 30 graus. Então tá, pessoal, essa foi a aula de hoje. Obrigado por terem assistido até aqui e até a próxima!